Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre esse tema que está tão em alta na área da saúde, que é o tal do Real World Evidence, ou evidência de mundo real, e Real World Data, ou dado de mundo real. O meu nome é Tatiane Ribeiro, eu sou farmacêutica graduada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica na modalidade residência pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Sou mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, quando eu comecei a me aprofundar mais sobre esse tema de saúde baseada em evidências, no mestrado com enfoque mais na área de medicamentos usados para aprovação de novos produtos para oncologia. Atualmente eu sou doutoranda em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, investigando aspectos metodológicos de estudos que usam dados de mundo real no contexto da Covid-19. Também sou pesquisadora e consultora em avaliação de tecnologias em saúde e revisão sistemática, com uma passagem por consultorias, e também no Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da Unifesp Diadema. Atualmente sou coordenadora de cursos de Economia da Saúde e ATS na FIP e professora convidada em outros programas de pós-graduação na Faculdade Oswaldo Cruz e no Instituto Racine. E também como monitora dessa disciplina de farmacoepidemiologia, que é uma parceria da Faculdade de Saúde Pública da USP com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas para o curso de farmácia da USP. Qual que é a nossa agenda de hoje? A gente vai falar um pouquinho da definição de Real World Evidence e Real World Data, afinal, o que é isso? Vamos falar das fontes de dados de mundo real, os tipos de estudo que podem incluir esses dados de mundo real, falar um pouquinho das diferenças entre ensaio clínico explanatório e ensaio clínico randomizado pragmático. Vamos falar sobre os estudos observacionais e seus principais vieses, a qualidade do dado e também a aplicabilidade desse contexto de evidência de mundo real na área de medicamentos, desde a aprovação até, por exemplo, a avaliação de tecnologias em saúde, a incorporação dessa tecnologia em um novo sistema, por exemplo. Então eu fiz uma busca rápida no Medline usando a base de busca, o PubMed, e com o termo Real World Evidence no buscador, a gente vê aqui que há uma crescente de publicações usando esse termo no Medline. Então, lá para os anos 2000, a gente não tinha nem 300 estudos por ano publicados com esse termo. E no ano passado, a gente teve um boom com mais de 2.900 publicações que tinham o termo Real World Evidence. Então, esse termo é um termo relativamente novo e que tem uma crescente no número de publicações, um número bem impressionante aqui usando esse termo. Então, é uma coisa que está em alta, como eu disse, na pesquisa biomédica. Muitas pessoas estão falando disso. Esse é um tema da atualidade. Mas afinal, o que é Real World Evidence? Quando a gente fala Real World, eu busquei esse termo e o próprio PowerPoint me trouxe algumas figuras relacionadas. Ele relacionou com coisas da realeza, castelos, coroas. E o Real World Evidence não tem nada a ver com um contexto da realeza. E também não tem nada a ver com esse programa de TV que se chama The Real World, que é um reality show produzido pela MTV, como um Big Brother, Mas a evidência de mundo real, ela é, na verdade, a evidência que se utiliza de dados de mundo real. Então, o Real World Evidence, a evidência de mundo real, nada mais é do que a evidência que inclui dados de mundo real. E afinal, o que são esses dados de mundo real? O que é o tal do RWD? O dado de mundo real é aquele dado coletado rotineiramente, fora de um ambiente controlado.
Então, é um dado, por exemplo, disponível no prontuário médico, que o médico já ia fazer a evolução do paciente, a gente poderia usar esse dado que já está disponível para um estudo, como um estudo de mundo real. Então, essa figurinha aqui para lembrar vocês, né, que o Real World Data tem a ver com rotina. Quando a gente acorda de manhã, a gente toma banho, escova os dentes, essa é a nossa rotina. Então, só para a gente fazer uma relação, né, entre o dado de mundo real e a coleta rotineira, fora desse ambiente controlado. A Agência Americana de Saúde, o FDA, ele define o Real World Data como o dado relacionado ao status de saúde do paciente ou a entrega de cuidados de saúde que podem vir por uma gama, né, de fontes de informação, como, por exemplo, prontuários médicos, registros de pagamento administrativos ou registros de produtos e doenças. Então, hoje, algumas agências de saúde, como o FDA nos Estados Unidos, já utilizam dados de mundo real para a tomada de decisão em aprovação de novos medicamentos. Então, inclusive, tem um material, né, que fala só de evidência de mundo real, traz definições, traz exemplos para apoiar a submissão, né, de estudos com esse caráter na aprovação de novos medicamentos. Então, é um termo muito importante e que tem relevância, sim, até quando a gente pensa, né, em entrada no mercado e também posteriormente em acesso. A evidência de mundo real, assim como qualquer estudo científico, ela tem que vir a partir de uma questão de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa, ela é uma etapa inicial de qualquer pesquisa. Então, a partir dessa pergunta de pesquisa, os pesquisadores vão usar como fonte de dados os dados de mundo real, vão fazer o desenho e análise desses dados, de preferência, né, de acordo com um protocolo pré-especificado, e aí no final, como produto, a gente tem a evidência de mundo real. Então, esse é o fluxo, né, de publicação de uma evidência de mundo real de forma muito simplificada, que segue o fluxo de publicação de qualquer pesquisa, né, na área da saúde, por exemplo. É importante lembrar que a evidência de mundo real não é um novo tipo de estudo. Estou fazendo um estudo de mundo real, estou inovando. Não. Como eu já disse, a evidência de mundo real é a evidência que usa esse dado de mundo real. E esse dado de mundo real, ele é usado já há muitos anos para gerar evidências. Não é uma coisa de agora. O termo de agora que é um termo que está na moda. E a gente vai entender ao longo dessa aula, né, o que a gente pode chamar de evidência de mundo real no contexto dos desenhos de estudos epidemiológicos. E eu achei interessante trazer, né, essa questão das redes sociais, fazendo uma comparação, né, com a evidência de mundo real, porque hoje a gente vive nesse mundo, né, onde estamos expostos a diversas redes sociais, né, e muitas vezes o que a gente vê ali na rede social, no Instagram, por exemplo, não é a realidade. E esse é o grande desafio, né, da evidência de mundo real. Muitas vezes o que a gente vê ali, né, é só a ponta do iceberg e a vida real aqui está dentro, né, do oceano. Nesse contexto, o que a gente vê de publicação, né, que não seria dado de mundo real, seria, por exemplo, um ensaio clínico randomizado explanatório, onde ele seria um estudo controlado, né, em condições ideais. Muitas vezes, nesse tipo de estudo, a gente exclui populações muito específicas, como idosos, pessoas com muitas comorbidades, gestantes, crianças.
e muitas vezes essa população acaba sendo um pouco artificial, né, até para permitir esse controle, para mostrar, por exemplo, se uma nova intervenção funciona ou não. E aí a gente tem do outro lado, né, ali fora, dentro do oceano, fora da ponta do iceberg, todos os dados de mundo real, que são dados riquíssimos, né, e que podem não espelhar o dado do ensaio clínico controlado explanatório. Então, o dado de mundo real, ele traz um mundo de possibilidades. Só que a gente tem que ter sempre, né, uma coisa em mente quando a gente fala de evidência de mundo real. Esse mundo de possibilidades, algumas vezes, ele pode trazer incertezas. Então, devido a contaminações desse oceano, né, de possibilidades. Então, a gente vai ver que a evidência de mundo real, ela pode ter diferentes desenhos. E cada um desses desenhos de estudo estão sujeitos a algum tipo de viés. E a gente tem que levar em conta esse viés. Então, evidência de mundo real não é nem tudo, nem nada. Eu não vou jogar fora o ensaio clínico randomizado para olhar só para o mundo real. Eu vou, de certa forma, unir essas duas, né, esses dois estudos para trazer respostas que sejam importantes para os pacientes. Respostas que às vezes a gente não consegue trazer só com ensaio clínico controlado explanatório. Mas de forma alguma a gente vai abandonar esse desenho e seguir só para o mundo real, porque o mundo real a gente vai ver que tem, primeiro que a evidência de mundo real tem diversos desenhos e segundo que ela está sujeita em muitos casos a essas incertezas. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de dados de mundo real, como por exemplo as bases de registro em saúde, como os prontuários médicos. Então, na maioria dos estudos, né, que a gente fala na área de farmacoepidemiologia, onde a gente vai avaliar, por exemplo, a efetividade de um novo medicamento, a gente usa dado de prontuário, esse dado retrospectivo, né, que já foi coletado ali na rotina de cuidado do paciente, mas que a gente pode usar para criar uma pergunta de pesquisa e responder, né, essa questão. Então aqui trouxe alguns exemplos, tá, de estudos que usaram dados de prontuário. Então, por exemplo, essa publicação do Lancet Psychiatry de 2021, que mostra, né, com dados de prontuário, que do inglês a gente chama de Electronic Health Records. Se vocês virem essa palavra EHR, né, são o tal dos dados eletrônicos em saúde, que é o que a gente chama, né, aqui no Brasil do prontuário médico. E esse estudo aqui, ele avaliou, né, 6 meses de desfechos psiquiátricos e neurológicos em pacientes com Covid, usando dados de prontuário. Esse outro estudo aqui, um estudo observacional, avaliou o uso de hidroxicloroquina e tocilizumab em pacientes com Covid. Então ele fala, né, que ele avaliou os prontuários médicos para descrever essa associação, né, entre a mortalidade desses pacientes hospitalizados com o uso, a exposição a esses dois medicamentos. Outro exemplo de dados de mundo real são as bases de pagamentos ou bases de dados administrativas, né? E um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que é uma base maravilhosa, que é pública, né, é o DataSUS. O DataSUS é o departamento, né, de informações de informática do SUS e ele dispõe, né, de vários sistemas com dados de mundo real, que são dados coletados rotineiramente, normalmente, né, para reembolso de procedimentos ou medicamentos no SUS. Então, por exemplo, a gente tem o Sistema de Informação Hospitalar, que é um sistema que os hospitais usam, né, os hospitais vinculados ao SUS, para reembolso, né, de procedimentos, internações, enfim, tudo relacionado à hospitalização de um paciente no SUS. Então, os hospitais usam esses dados para contabilizar os procedimentos, como um relatório para depois ter o pagamento,
a administração desses dados, mas que, como esse dado está disponível, a gente pode usá-los para avaliação de desfechos em saúde, por exemplo. Então, a base de dados do DataSUS é riquíssima, né, e tem muita informação disponível sobre esses pacientes que utilizam, né, o SUS. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de estudos que usaram dados de mundo real no DataSUS. Então, por exemplo, essa publicação recente aqui do BMC de 2021, que avalia, né, a degeneração macular relacionada à idade e a utilização de recursos no Brasil, usando dados do DataSUS. E aí, outro estudo, né, esse daqui publicado na PLOS ONE em 2020, ele avalia o impacto da vacinação por DTPA materna, né, na incidência de pertussis em crianças jovens, também utilizando dados do DataSUS. Outro exemplo de dados de mundo real, por exemplo, são os registros de movimentação de farmácias e seguros de saúde. Então, por exemplo, o registro de dispensação de medicamento ou de seguros de saúde específicos. Então, é bem comum a gente ver muitas publicações, né, dos Estados Unidos usando a base do Medicare, que é aquele seguro-saúde, né, do governo americano para algumas populações específicas, como idosos e pessoas que têm algum critério social, né? E a gente tem muita publicação mesmo usando dados do Medicare. Se vocês derem um Google ou pesquisarem no PubMed, vocês vão ver que tem bastante dado. E os dados disponíveis, né, do Medicare nos Estados Unidos são dados de mundo real. Então, por exemplo, esse estudo aqui avaliou as disparidades raciais e étnicas associadas, né, a interações medicamentosas nos beneficiários do Medicare. E aqui mais um exemplo, né, de estudo usando dados do Medicare, avaliando dessa vez os anticoagulantes orais e a adesão deles. Então, a gente tem uma infinidade, né, de possibilidades usando dados de mundo real, trazendo dados às vezes um pouco mais epidemiológicos e também dados, né, que avaliam questões de medicamento, questões relevantes, né, no contexto que a gente está estudando, que é da farmacoepidemiologia. Além disso, a gente tem os registros de paciente. Então, o que são esses registros de paciente, né? São sistemas organizados que usam estudos observacionais, né, para coletar aquele dado. Então, ele pode ser usado, né, para definir uma doença em particular, uma exposição em particular, ou mesmo para propósitos, né, de políticas em saúde. Então, existem várias bases de dados de registros de pacientes. Eu trouxe aqui dois exemplos, né, um exemplo da European Network of Cancer Registries, que é essa iniciativa aqui que tem registros de pacientes com câncer, e também trouxe até um material que foi elaborado por alguns pesquisadores, alguns até da Faculdade de Saúde Pública da USP, que ele fala, né, da importância do registro do câncer no planejamento em saúde. Então, o registro de câncer de base populacional, o RCBP, né, ele coleta informações sobre todos os casos novos de câncer de uma determinada área geográfica. E ele processa isso de forma contínua, né? Então, esse é um exemplo também de registros de pacientes. Então, é bem bacana que a gente tem dados, né, desses registros. Aqui no Brasil, inclusive, essa publicação, né, fala um pouco da confiabilidade, né, da causa de morte de acordo com o sistema de informação e a base de registros de câncer no estado de Goiás. Além disso, essa outra publicação, né, fala um pouco da incidência e da mortalidade, né, para câncer nessa região do Brasil. E existem também, né, outra forma de dados de mundo real, as plataformas online, o que eles chamam de Patient Powered Network Research, né, são redes, né, que são operadas
pelos familiares, pacientes, os membros da comunidade, que tem uma relação muito próxima, né, com pesquisadores, e o objetivo é melhorar, né, os desfechos em saúde. Então, existem algumas plataformas online, né, desses PPRNs, e uma que eu encontrei que eu achei bastante interessante, essa plataforma vinculado, né, ao PCORI, que é um instituto de saúde americano, Patient Centered Outcomes Research Institute, e eles têm essa base, né, vinculada a pacientes com DPOC. Então, tem mais, né, de 75 mil indivíduos ali que registram suas informações em saúde, o impacto da doença nas vidas deles, né? Então, é bastante interessante. Esse é um outro exemplo, né, de onde a gente pode encontrar dado de mundo real. E aí, uma publicação, né, usando essa base que eu falei de DPOC, de doença pulmonar crônica obstrutiva, que fala, né, sobre a carga de tosse e outros problemas nessa base específica aqui. Além disso, outro exemplo de dados de mundo real, né, que hoje está muito em alta, já que a gente vive nesse mundo tecnológico, né, são os relatos de paciente via dispositivos eletrônicos e também de mídias sociais. Então, o tal do Apple Watch, né, e os outros dispositivos que são wearables, né, a gente veste o dispositivo dá para a gente um dado em saúde, como frequência cardíaca, saturação de oxigênio e outros, né? Então, hoje esses dispositivos também poderiam ser utilizados, né, para a gente fazer um estudo de mundo real, por exemplo. E também as mídias sociais, né? Hoje a gente sabe que tem relatos espontâneos aí nas mídias sociais e organizar também pesquisas usando essas ferramentas. Então, um exemplo aqui, né, que fala da acurácia do Apple Watch para medir batimentos cardíacos e energia, né, dos pacientes com doenças cardiovasculares. Então, é um exemplo, né, de estudo que usou esse dado de mundo real ali com wearables, né, com esses dispositivos que a gente veste. E também até a própria telemedicina e os wearables para questões relacionadas a doenças como Alzheimer, por exemplo. Então, aqui falando de uma clínica virtual, né, para atenção à pessoa com Alzheimer. E aí, nesse contexto, né, de dados de mundo real, acho muito importante trazer essa outra definição que também está muito em alta, né, na área da saúde, que é o tal dos PROs e dos PRONs. O PRO é o Patient Reported Outcome, ou desfechos reportados, relatados pelo paciente, e os PRONs são os Patient Reported Outcomes Measures, ou as medidas de desfechos relatados pelos pacientes. Então, o PRO, né, que é o desfecho reportado pelo paciente, é um relato da condição de saúde do paciente pelo próprio paciente. Então, ele vai relatar, sem uma avaliação clínica, né, como ele está se sentindo, por exemplo. Já os Patient Reported Outcome Measures, são as medidas de desfecho reportado pelo paciente, são ferramentas como questionários que são usados para medir ou coletar o dado do PRO. Então, o PROM, a medida, é uma forma organizada, sistematizada de você coletar, né, informações relatadas pelo próprio paciente. Por exemplo, questionários avaliando a qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente tem diversos questionários avaliando qualidade de vida em diferentes contextos. A gente tem, por exemplo, SF36, o EQ5D, que avalia também as questões de utilidade, e a gente tem outros formulários específicos para algumas doenças, né? Então, como aqueles formulários da EORTC, que tem formulários específicos para câncer de mama, câncer de pulmão, diversos tipos de câncer, avaliando a qualidade de vida
destes pacientes. Então, esses questionários, né, são medidas de desfechos reportados pelos pacientes. E quando a gente fala de dado de mundo real, a gente sempre lembra, né, que esse dado de mundo real, ele pode vir e a gente quer também que ele venha, né, de um dado que o próprio paciente traz. Porque hoje existe uma grande discussão, né, da gente envolver mais os pacientes no seu cuidado e envolver mais os pacientes em toda a etapa da pesquisa. Então, na coleta de desfechos relatados pelo paciente, a gente consegue, de certa forma, capturar isso, né? Porque quem melhor para entender sobre a doença do que o próprio paciente? Então, é importante a gente saber também esses conceitos que podem ser medidos por meio de dados de mundo real em diferentes locais que eu mencionei ali. A gente pode ter desfechos reportados pelo paciente no próprio prontuário, nas plataformas de registro dos pacientes, enfim, em diversos contextos. E aí, por que fazer estudos com dados de mundo real? Por que isso é importante, né? Na prática, a gente sempre lembra, né, das evidências como uma hierarquia. Então, antes de falar por que a gente tem que fazer estudos de mundo real, eu vou falar um pouquinho para vocês da hierarquia das evidências. Então, no topo da pirâmide, a gente tem o estudo com o melhor nível de evidência, que é a revisão sistemática, que é um resumo de estudos primários. E o melhor nível de evidência para tomada de decisão, para orientar, por exemplo, uma conduta médica, é a revisão sistemática de ensaio clínico randomizado, que é a revisão que consegue mostrar para a gente, né, por exemplo, se uma nova intervenção funciona ou não. Em seguida, a gente tem o ensaio clínico randomizado, que é o principal estudo primário, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É um estudo experimental, onde você compara duas tecnologias. Depois a gente tem os estudos de coorte, que são estudos observacionais, podem ser retrospectivos ou prospectivos. Os estudos de caso-controle, são estudos observacionais também. E aí na base da pirâmide, as séries de caso ou relatos de caso, que são estudos normalmente com um pequeno número de pacientes, onde você não tem grupos de comparação. E por fim, lá na base da pirâmide, né, os estudos com maior volume, que têm menor nível de evidência, como por exemplo, a opinião de especialistas e estudos com animais, estudos in vitro. Então, mais uma vez, né, o melhor nível de evidência é a revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. Então, aqui, quando a gente pensa, né, em síntese de evidência, isso é o que a gente quer encontrar. A gente tem uma revisão que tenha ensaios clínicos randomizados com um número representativo de pacientes, um número grande de eventos, para que a gente consiga mostrar, né, se uma nova intervenção funciona ou não. E esses estudos individuais devem, de preferência, né, ter um baixo risco de viés, para que a gente consiga realmente fazer uma avaliação considerando a questão metodológica. E aí, no contexto, né, dos ensaios clínicos randomizados, a gente tem dois tipos de ensaio clínico que a gente pode citar de forma bem simplificada, né? Que é o ensaio clínico randomizado pragmático e o ensaio clínico randomizado explanatório. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. O ensaio clínico randomizado é o melhor desenho que existe, né, para mostrar se uma nova intervenção funciona ou não, se existe superioridade em relação a duas tecnologias comparadas. E quando a gente viu, né, no caso, por exemplo, das vacinas para a Covid, qual que foi o desenho de estudo para a gente ver se a vacina funcionava ou não? Foi o ensaio clínico randomizado, onde a gente tinha um grupo que recebia a vacina e um outro grupo que recebia o placebo, por exemplo. Esses estudos são importantíssimos quando a gente tem, né, novas tecnologias, a gente não sabe exatamente como ela se comporta, se ela realmente funciona ou não. O problema é que esses estudos, eles normalmente têm um custo muito alto de gerenciamento para que a gente tenha um rigor, né, num controle metodológico desses estudos.
Normalmente são estudos longos, né? Em alguns casos eles podem ser antiéticos em algumas populações, né? Como por exemplo, fazer um estudo com placebo, no caso que eu já tenho uma terapia, né? Aprovada para aquele medicamento que funciona, ou mesmo fazer estudos com crianças, gestantes, em algumas vezes tem essa questão da ética. E eles são relevantes sim para a prática no mundo real, mas eles normalmente usam dados, né, principalmente os ensaios clínicos randomizados explanatórios, usam dados muito restritos. Então eles vão avaliar uma população restrita, uma população que normalmente que não tem comorbidades, não inclui idosos, crianças, uma população controlada para responder aquela pergunta que também tem a sua grande relevância. E aí, comparado aos ensaios clínicos, quais são as potenciais vantagens do RWE, né? Da evidência de mundo real? Normalmente ela tem um baixo custo. Por quê? Porque o dado já foi coletado rotineiramente. Eu não vou precisar fazer toda uma estrutura, né, um time de pesquisa clínica tão grande para caracterizar esse dado de mundo real. Potencialmente são estudos mais rápidos, porque também já tenho dado disponível e eu vou avaliar esses dados, e a exposição reflete o mundo real. E aí a gente se pergunta, né, quais os desenhos de estudos epidemiológicos são considerados evidência de mundo real? E aqui a gente tem todos esses. Também estudos observacionais são considerados estudos de mundo real, mas o ensaio clínico randomizado pragmático é um tipo de estudo de mundo real. Então, muitas vezes a gente fala, o ensaio clínico não é evidência de mundo real. Ele não é se ele for meramente, né, um estudo explanatório, que é um estudo que tem todo aquele rigor que a gente mencionou, que é aquele dado controlado, diferente do mundo real. Evidência de mundo real, gente, não é sinônimo de estudo observacional, a gente também tem que saber isso. Então, a evidência de mundo real é aquela que usa o dado de mundo real. E, por exemplo, o ensaio clínico randomizado pragmático, ele é um dado que muitas vezes é um dado quase 100% do mundo real. Então, a gente também tem que saber isso, que evidências de mundo real não é sinônimo de estudo observacional. Então, ela não está aqui, daqui para baixo é evidência de mundo real. Não. Ela entra desde o ensaio clínico aqui até, por exemplo, as séries de casos, relatos de casos. Outra coisa que eu gosto sempre de trazer na aula sobre evidências de mundo real. Evidência de mundo real não é um novo tipo de estudo. Então a gente fala muito de o Real World Evidence, RWE, como se fosse uma coisa nova, porque esse termo está em alta. Mas evidência de mundo real não é um novo tipo de estudo. Evidência de mundo real é uma evidência que usa dados de mundo real. E que tipo de estudos podem usar dados de mundo real? Muitos desenhos diferentes usam dados de mundo real. Então, na pirâmide das evidências, eu tenho que ver aonde que meu RWE entra aqui, aonde que a minha evidência de mundo real entra. É um estudo de série de casos? Vai continuar tendo problemas metodológicos e vai continuar sendo um nível de evidência fraco se for um estudo de série de casos. É um ensaio clínico randomizado pragmático, então vai continuar tendo um nível de evidência, né, um pouco maior comparado a outros estudos observacionais. Então é importante que a gente leve isso em consideração, né, que a evidência de mundo real ela pode ter diferentes desenhos. E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado é aquele estudo experimental, né, onde a gente vai ter uma amostra da população de interesse que você quer avaliar aquela nova intervenção. E aí você vai ter a randomização ou o sorteio dessa amostra em dois grupos, né, o grupo 1 e o grupo 2. São grupos homogêneos que têm características basais semelhantes, porque eles foram sorteados, randomizados. E isso permite com que esses grupos sejam semelhantes, diminuindo assim o que a gente chama do viés de seleção e também do viés de confusão. Esse grupo, o grupo 1, ele vai ser exposto, por exemplo, ao novo tratamento.
e o grupo 2 vai ser exposto ao medicamento placebo, por exemplo. Esses dois grupos de pacientes com determinada doença usando, o tratamento ou o comparador vão ser acompanhados ao longo do tempo até o momento da ocorrência do desfecho, que é o resultado relacionado àquela doença. Então, por exemplo, no caso do COVID, pacientes em UTI que usaram um novo medicamento, o desfecho que a gente pode avaliar no final é morte, tempo de hospitalização, tempo até a alta, ou mesmo necessidade de ventilação mecânica. Então, são exemplos de desfechos relacionados à COVID. Esses estudos, eles são estudos experimentais, então eles estão testando, eles estão fazendo um experimento para avaliar uma nova intervenção. Por isso que o ensaio clínico randomizado, ele nunca vai ser substituído, ele nunca vai se equiparar, a uma evidência de mundo real, por exemplo, com um dado observacional, porque ele tem um desenho muito rigoroso, que permite com que a gente faça inferências. E o processo de randomização, o processo também de cegamento, ele é muito importante para diminuir, os vieses do estudo. E aí realmente mostrar uma relação causal, entre você usar um medicamento, por exemplo, e melhorar um desfecho em saúde. E aí o ensaio clínico randomizado, ele pode ser explanatório ou pragmático, como eu já disse, ele pode ser desses dois tipos. Normalmente o que a gente encontra são ensaios clínicos randomizados explanatórios, onde a gente tem um controle maior ali dos dados. Esse ensaio normalmente ele mostra para a gente a eficácia de um novo tratamento, ou seja, no ambiente controlado, como que esse medicamento se comporta, em uma população específica. Será que esse medicamento é melhor ou pior do que o comparador? E o ensaio clínico explanatório, muito importante, mais uma vez, para a gente provar, novas intervenções, avaliar novas intervenções e fazer essa questão do teste ali, para mostrar, por exemplo, se a vacina para a COVID funciona ou não em uma condição específica. Isso é diferente do ensaio clínico randomizado pragmático, que ele já é um ensaio clínico que consegue trazer para a gente a efetividade. Qual que é a diferença de eficácia e efetividade? A efetividade é se o medicamento realmente, por exemplo, funciona no mundo real. Então, ele traz esse cenário com dados de mundo real. Existe uma série do Journal of Clinical Epidemiology que fala só sobre ensaio clínico pragmático e evidências de mundo real. E aí é bem bacana, porque eles têm diversos artigos falando do passo a passo sobre o ensaio clínico pragmático. E aí esse capítulo 8 aqui ele fala de coleta de dados e manejo, e aí ele mostra pra gente essa pirâmide que existe no ensaio clínico pragmático, às vezes um descompasso, entre esse dado coletado rotineiramente, que seria o dado puramente de mundo real, como por exemplo um dado de prontuário, Electronic Health Records, ou um dado coletado com uma guia de pesquisa estruturada, protocolada e que muitas vezes não espelha o mundo real. Como que a gente vai saber o quão pragmático o ensaio clínico randomizado é? Mesmo em estudos clínicos randomizados que se dizem pragmático no título, muitas vezes eles não são tão pragmáticos quanto a gente imagina, eles não espelham tão bem o mundo real. Para responder essa pergunta, existe uma ferramenta que chama Precis, que ela avalia, em algumas questões, em alguns domínios, o quão pragmático é um ensaio clínico. Então, por exemplo, os critérios que eles usam são relacionados à elegibilidade, ao recrutamento, ao contexto, à organização, à flexibilidade na administração da intervenção, flexibilidade relacionada à adesão ao tratamento, à aderência, ao tempo de seguimento,
os desfechos primários e análise primária. São todos esses os aspectos, né, investigados para a gente ver o quão pragmático o ensaio clínico randomizado é. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Cada uma dessas perguntas tem uma escala Likert, né, onde se você responder 1, quer dizer que essa pergunta caracteriza um domínio muito explanatório. E se você responder 5, muito pragmático. Então, por exemplo, na pergunta 1, que fala do critério de elegibilidade, quem foi selecionado para participar do estudo? Então, ele traz aqui um exemplo, no caso de prednisolona ou aciclovir para um tipo específico de paralisia. E aí ele fala, né, que nesse estudo teve critérios de inclusão e exclusão muito específicos. Então, critérios de inclusão, pacientes com diagnóstico confirmado, com mais de 16 anos, com fraqueza facial unilateral, e aí vários outros critérios de exclusão também, gestantes em amamentação, com diabetes descontrolada, com úlcera, vários critérios de exclusão. E aí, de acordo com o PRESS, se a gente fosse responder lá essa pergunta, a gente poderia dar um score de 2. Então, que ele seria basicamente uma elegibilidade explanatória. Por quê? Porque eu tenho critérios muito específicos que podem excluir populações importantes que provavelmente não representam o mundo real. E agora um exemplo, né, de um estudo que seria muito pragmático. Então, um outro estudo que ele cita aqui como exemplo, né, é uma abordagem falando de câncer, cuidado para a saúde no pulmão, né, na África do Sul. E aí, qual foi o critério de inclusão deles? Pacientes com mais de 15 anos com suspeita de asma foram incluídos no estudo. Então, ele incluiu todos os pacientes sem excluir por comorbidades, alguns subgrupos específicos. Então, ele incluiu todo mundo que estava lá na zona rural da África do Sul. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem mais pragmática. O contexto em que o estudo foi feito, né? Aqui, o exemplo que ele dá de um estudo mais explanatório é um estudo feito, por exemplo, em um único centro, em um hospital específico dos Estados Unidos. E aí, que esse contexto provavelmente, dificilmente você vai conseguir extrapolar, né, para outras populações. E aí um contexto mais pragmático, né? Por exemplo, esse estudo avaliando ibuprofeno, paracetamol na infecção respiratória na saúde primária, no cuidado primário. E aí ele fala que ele inclui 25 centros no Reino Unido. Então, é um estudo que tem uma característica mais explanatória no ponto de vista desse contexto. Flexibilidade. Aqui, como que a intervenção foi administrada. Isso também pode ser um critério para a gente avaliar o quão pragmático o estudo é. Então, aqui ele traz um exemplo muito pragmático, né, onde eles estão avaliando aqui a terapia cognitiva comportamental para depressão. E aí eles avaliaram, né, monitoraram o lugar e o compliance do paciente, né, e sem alguns protocolos específicos para co-intervenções. Então, o paciente recebeu essa terapia independente, né, de um controle muito específico para adesão, complicação e co-intervenções, que são aquelas intervenções que acontecem paralelamente ao estudo. E aí um outro exemplo de um estudo que teria uma característica mais explanatória, né, que é, por exemplo, esse estudo avaliando cesariana eletiva, né? E aí aqui ele fala que existem observações específicas do protocolo, complicações, co-intervenções que estão numa direção específica. Então essa forma de administrar, né, a intervenção teve alguns critérios bem controlados que na prática no mundo real a gente não teria isso. Então, o ensaio clínico com menos critérios de controle, né, em todas essas fases,
É um ensaio clínico mais pragmático. Esse aqui seria um exemplo de um estudo mais explanatório. Então, existe essa publicação aqui de 2018 que usa essa ferramenta Preces, né, que é do grupo do professor Ioannidis, e eles mostram que mesmo os estudos clínicos que se dizem pragmático, né, que falam, nós somos um ensaio clínico randomizado pragmático, muitas vezes eles não são tão pragmáticos quanto parecem. Quando a gente aplica o Preces neles, né, a gente vê que em alguns aspectos eles não estão capturando, né, toda essa questão do mundo real. Então, é importante a gente também saber que existe essa diferença, né, entre ensaio clínico randomizado explanatório e pragmático. E que mesmo os que se dizem pragmáticos, eles podem não ter todos os elementos do mundo real. A maioria deles são estudos híbridos, que usam elementos pragmáticos e elementos explanatórios. Então, mais uma vez, né, na pirâmide das evidências, um exemplo de evidência de mundo real é o ensaio clínico randomizado pragmático, que usa esse dado de mundo real, um dado não controlado, como esses exemplos que eu trouxe para vocês, que são exemplos de publicações reais, né, que são utilizadas lá no Preces. Mas a maioria dos estudos que a gente vê, que fala que são de evidências de mundo real, são estudos observacionais. São estudos que têm dados coletados rotineiramente, normalmente em um contexto retrospectivos, que eles já foram coletados, né? E aí, os tipos de estudos mais frequentes, né, que a gente vê que podem usar dados de mundo real, as séries de caso ou relatos de caso, os estudos de caso controle e os estudos de corte. Então, eu trouxe aqui, né, um esquema só para a gente relembrar o que é um estudo de corte, que acaba sendo um dos principais estudos, né, quando a gente pensa no contexto da farmacoepidemiologia, de avaliar a efetividade de novos medicamentos, o estudo de corte é um dos principais estudos. Em um estudo, por exemplo, que eu vou usar um dado de prontuário médico, eu vou ter uma população de interesse. Então, por exemplo, eu vou ter uma amostra de pacientes que foram internados com Covid-19 em um hospital X. Esses pacientes, eles vão ser separados em dois grupos, né, de forma retrospectiva. Pacientes que receberam corticoides, por exemplo, e pacientes que não receberam corticoides. Então, aqui, esse daqui é o nosso grupo de exposição. Corticoide, não corticoide, exposto, não exposto. Eu vou avaliar se esses pacientes, ao longo do tempo, eles tiveram um desfecho de interesse. Por exemplo, quantos pacientes morreram que receberam corticoides e quantos não morreram. E a mesma coisa para o grupo que não recebeu corticoides. Quantos pacientes morreram e não receberam corticoides e quantos não morreram. A partir disso, eu consigo caracterizar, né, fazer medidas relativas de risco, avaliando se a exposição ao corticoide estava ou não mais relacionado com a mortalidade. Então aqui é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês do corticoide, mas para um estudo de corte a gente tem normalmente uma população de interesse, expostos e não expostos, que tem ou não tem o desfecho de interesse, o desfecho relacionado, né, àquela doença. Lembrando, né, os estudos observacionais eles estão sujeitos a limitações metodológicas, então é importantíssima a avaliação crítica desses estudos. Então não é porque é evidência de mundo real que eu tenho que olhar com bons olhos porque é o termo da moda. Não, eu tenho que avaliar criticamente esses estudos, eu tenho que olhar cuidadosamente para esse desenho e ver as limitações metodológicas incluídas em cada um desses desenhos, os vieses, e fazer uma avaliação cuidadosa antes de tomar decisões. Para estudos observacionais, estabelecer uma relação causal é muito difícil, porque a gente tem mais problemas metodológicos quando a gente compara com o ensaio clínico randomizado, por exemplo. Isso porque, né, nos estudos como esse que eu trouxe, esse exemplo, né, se eu tenho, por exemplo, aqui no grupo que recebeu corticoides, também pessoas mais graves, pessoas que já estão entubadas, por exemplo, provavelmente
essas pessoas vão morrer mais. Então, no estudo observacional, né, um estudo que já tem esses dados coletados, principalmente, são estudos que a gente tem o que a gente chama muito frequentemente, né, de fatores de confusão. O fator de confusão é uma causa comum, né, entre a exposição e entre o desfecho. Essa é a definição de fator de confusão. Os fatores de confusão na linha de base, eles ocorrem quando uma ou mais variáveis prognósticas, então variáveis pré-intervenção, predizem a intervenção recebida no início do acompanhamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, um estudo, por exemplo, quis avaliar a relação entre a exposição ao álcool, o uso, por exemplo, né, de mais de 10 doses por semana, por exemplo, com o desfecho de câncer de pulmão. Então, será que as pessoas que usavam álcool tinham mais chance de ter câncer de pulmão? Esse é o nosso estudo que a gente quer avaliar. Entretanto, nesse estudo, é importantíssimo que eu avalie também a proporção de fumantes. Por quê? Porque o cigarro está relacionado ao maior consumo de álcool e também está relacionado sabidamente, né, a uma ocorrência maior de câncer de pulmão. Então, se eu for fazer um estudo avaliando uso de álcool e desfecho câncer de pulmão, eu tenho que avaliar a questão dos tabagistas como um fator de confusão. Esse fator de confusão aqui, o paciente, por exemplo, ser fumante, ele está relacionado, né, tanto à exposição quanto ao desfecho. E isso é o que caracteriza, né, um confundimento, uma confusão na linha de base, onde são questões, né, provavelmente o paciente tem um maior risco, né, de fumar se ele ingerir bebidas alcoólicas e também tem um maior risco de ter câncer de pulmão. Então vamos imaginar que o grupo que usou álcool foi um grupo também que era mais tabagista. Isso vai ocasionar uma maior porcentagem de pacientes com desfechos negativos, câncer de pulmão. Como que eu vou saber, como que eu vou isolar o efeito do álcool se eu não considerar também esse fator de confusão? Então é por isso que é muito importante, né, para os estudos observacionais, a gente caracterizar muito esse confundimento, porque eles estão muito presentes no mundo real. Outras coisas interferem com a intervenção, a exposição, e outras coisas também interferem com os desfechos. Então é por isso que nos estudos observacionais a gente tem esse problema, né, que tem que ser controlado, tem que ser avaliado. Então, estudos que não fazem controle para confusão, confundimento, são estudos que normalmente têm limitações metodológicas importantes. E como que a gente faz esse controle da confusão, né? Então, existem métodos de fazer adequações no próprio desenho do estudo ou, mais comumente, né, métodos de análise. Então, as regressões que a gente fala, elas podem ser utilizadas para controlar a confusão. Então, alguns exemplos aqui, né, que eu trouxe de métodos para controle de confusão. Além disso, os estudos observacionais, eles podem ter também vieses de seleção, que são aqueles vieses que acontecem quando a população não é representativa da população-alvo. E aí o viés de seleção pode acontecer em diferentes contextos, né? Como, por exemplo, a exclusão de alguns participantes elegíveis, ou se, por exemplo, há um tempo inicial de acompanhamento diferente entre os grupos, ou mesmo se tiver esse viés de colisão, esse collider, né? Que é quando alguns eventos acontecem posteriormente, são consequências da intervenção e do desfecho. Então, nesse caso, o evento é consequência da exposição do desfecho, e isso pode caracterizar um viés de seleção. Isso são dados que eu retirei aqui da ferramenta Robbins-Eye, que é a ferramenta que a gente usa, né, para avaliar risco de viés em estudos comparativos, como estudos de coorte. Outra questão importantíssima, né, dos estudos de mundo real é a qualidade do dado. Então, o dado coletado rotineiramente, ele normalmente não é destinado para fins de pesquisa. Por exemplo, um dado de prontuário foi um dado que foi coletado para segmento do paciente, para registro de informações em saúde do paciente. Ele não foi coletado só para aquela pesquisa específica. Isso tem alguns problemas, né?
Às vezes, não há informações detalhadas, por exemplo, sobre as indicações do tratamento, as características do paciente, os eventos podem ser menos estruturados, principalmente se eles estiverem, né, como texto livre. Então, tem esse grande desafio, né? Os prontuários, a gente sabe que nem sempre eles são fontes 100% confiáveis de informação e, em alguns casos, tem dados mais resumidos, né? Então, temos esse desafio de usar uma base de dados que não foi construída para pesquisa. E também os bancos de dados administrativos, né, como aquele que eu mencionei para vocês, o DataSUS, o Medicare, né, são dados para fins de reembolso. Então, eles contêm informações sobre diagnósticos, procedimentos, códigos nacionais de medicamentos, prestadores de serviço, mas geralmente essas informações elas são codificadas, né, e nem sempre elas são detalhadas. Então, o que a gente vê, por exemplo, no DataSUS, né, para alguns sistemas específicos, alguns campos não são bem preenchidos. Por quê? Porque não são campos tão críticos para o reembolso. Então, se eu for fazer uma pesquisa, eu dependo daquele campo, por exemplo, como a raça, pode ser que eu tenha um problema, né, de qualidade do dado, porque vão ter muitos missings, muitas perdas ali e eventualmente muitos erros de preenchimento também. Então, essa qualidade do dado acaba sendo uma questão muito importante no dado de mundo real. A geração de dados válidos, precisos e completos podem ser um desafio, né, nesse mesmo contexto que eu já falei para vocês. Em condições reais, a medição pode ser variável, pode ter níveis altos de dados faltantes, erros de entrada, e nem sempre esses erros são aleatórios, às vezes esses erros se repetem, né? Então, formas de melhorar isso, ele até fala, né, no capítulo do Journal of Clinical Epidemiology, que fala de coleta de dados, eles falam que o treinamento do pessoal no uso dos sistemas pode ser uma forma de resolver esse problema, né? Entretanto, teria um problema esse treinamento. O pessoal, eles poderiam mudar o tipo de entrada porque eles receberam esse treinamento. Isso poderia ser uma interferência, né? É o que a gente chama daquele efeito Hathorne, né? O efeito que acontece em função de você saber que você está sendo observado ali. Outra opção, né, que poderia interferir menos é implementar sistemas para verificar a qualidade do dado. Então, detectar dados incorretos, ausentes durante a entrada desses dados e aí permitindo as correções, né? Além disso, a qualidade e integridade dos dados ela pode variar entre os bancos, né? Então, nem sempre os dados estão completos e, eventualmente, se eu for fazer um estudo avaliando dois bancos de dados diferentes, pode ser que uma informação que eu tenha num banco eu não tenha no outro. Então, hoje a gente tem estudos muito avançados, né, usando técnicas de linkage de bancos de dados, e aí a gente consegue relacionar dois bancos de dados diferentes que muitas vezes não se combinam, né, não se conversam. Então, por exemplo, a gente tem o sistema de informação, o SIM, né, que traz os dados de mortalidade, e tem, por exemplo, os dados do sistema ambulatorial no SUS, no DataSUS. Se eu quiser fazer um estudo avaliando, por exemplo, o sistema ambulatorial e o SIM, que é o sistema de mortalidade, eu vou ter que fazer um linkage, por exemplo. E nem sempre, né, a gente consegue ter informações exatas entre os dois bancos para fazer essa comunicação. Isso também acontece. Então, é preciso entender bem o processo de entrada e gestão dos dados individuais em diferentes bancos, em diferentes contextos, né, em diferentes países. Então, tem alguns estudos de mundo real já avaliando bases intercontinentais, né? E aí também tem essa dificuldade, né, de fazer uma avaliação da qualidade do dado propriamente dito. Além disso, a privacidade, o acesso ao dado é muito importante. Hoje a gente tem, né, no Brasil, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação e tem a Lei, né, de Privacidade de Dados, né, a LGPD. E é muito importante levar isso em consideração também, né, antes até de estruturar um estudo, já que muitos dados são dados confidenciais, né, são dados que enfim, são de
de responsabilidade, né, do próprio paciente, e é importante avaliar esses aspectos relacionados, né, à privacidade dos dados. Bom, por fim, gente, é importante a gente saber, né, que a gente tem que considerar na hora de avaliar um estudo, qualquer tipo de estudo, o delineamento do estudo. Então, qual que é o desenho desse estudo? Aonde que ele está lá na pirâmide das evidências? Mas também avaliar como que foi feita a condução e a análise desses dados. Então, para os estudos de mundo real, isso se aplica perfeitamente e até de forma mais importante, com atenção a gente tem que avaliar para isso do que outros estudos, porque alguns estudos estão sendo vendidos como evidência de mundo real, como uma coisa maravilhosa, mas na verdade eles podem ter problemas metodológicos. Então a gente tem que ser muito atento aos erros sistemáticos e os erros aleatórios. Então os erros aleatórios são aqueles relacionados à amostragem, à precisão do estudo, normalmente estudos pequenos, com pequeno número de pacientes, pequeno número de eventos, são estudos que normalmente têm erros aleatórios. E os erros sistemáticos são aqueles relacionados à validade, à qualidade metodológica do estudo. Então, a gente tem que olhar para isso quando olha estudo de mundo real. Isso porque a gente sabe, né, que a maioria dos estudos, eles têm vieses aqui, tem problemas relacionados à condução, à metodologia das análises. Então, essa pesquisa, né, que fala do desperdício em pesquisa, cita como um dos problemas de desperdício em pesquisa, né, que mais de 50% dos estudos não fazem todos os passos a passos adequados, né, para reduzir vieses. Então, é importantíssimo que a gente leve isso em consideração para avaliar criticamente estudos de mundo real. E é por isso, né, que a gente leva em consideração a pirâmide das evidências, mas na pirâmide das evidências revisada, né, ao invés de linhas separando os estudos, a gente tem ondas. Por quê? Porque um estudo de corte bem desenhado, com controle de confusão, com controle para viés de seleção, ele pode ser um estudo melhor do que um estudo randomizado com problemas da randomização, com problemas da medida do desfecho, enfim, com diversos problemas metodológicos. Então, não posso olhar só para o estudo pelo desenho do estudo, eu tenho que olhar criticamente, avaliando a qualidade metodológica. De preferência usando ferramentas como o GRADE, né, que avalia a certeza da evidência. Então aqui a gente tem, né, nessa pirâmide revisada, a revisão sistemática como uma lupa que está olhando para esses estudos primários. E é importantíssimo a gente saber, né, que a revisão sistemática nada mais é do que uma síntese, né, de estudos primários, que pode ou não ser acompanhada de meta-análise, sendo que a meta-análise é a ferramenta estatística, né, para resumir esses dados. Então, para fechar essa parte de qualidade metodológica, né, a gente tem aqui como sugestões, né, algumas ferramentas para avaliar a qualidade dos estudos de acordo com o seu delineamento. Então, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, eles podem ter a qualidade metodológica avaliada por meio do ROB2 ou ROB, que é a ferramenta da Cochrane, Risk of Bias, específica para estudo clínico randomizado. Os estudos de coorte, o Robbins-Eye, principalmente, que é também uma ferramenta da Cochrane, que foi atualizada recentemente, e o Newcastle-Ottawa, que tem uma extensão específica para coorte. O caso controle para Robbins-Eye ficaria um pouco mais difícil, mas é possível aplicar ele com adaptações, né? Existe já alguns estudos para adaptar o Robbins-Eye para outros desenhos, como estudo de caso controle, mais específicos, né? E aí tem a ferramenta Newcastle-Ottawa, que tem uma extensão específica para estudos de caso controle. Os estudos transversais podem ser, por exemplo, avaliados por adaptações que existem para Newcastle-Ottawa. Lembrando que essas adaptações não são validadas, não foi o próprio grupo do Newcastle-Ottawa que desenvolveu. Para séries de casos, tem uma ferramenta específica do Instituto Joanna Bridges para séries de casos, e para relatos de casos também tem uma ferramenta específica do Instituto Joanna Bridges, que é aquele instituto australiano, né, que também tem muitas iniciativas interessantíssimas na área de saúde baseada em evidências. E aí, mais uma vez, né, para fechar, eu vou trazer esse dado aqui
dessa figura que fala, né, que o estudo de mundo real tem o seu mundo de possibilidades, pode usar grandes bases de dados, por exemplo, mas é importante a gente caracterizar essas incertezas que podem contaminar esse oceano de possibilidades e avaliar com cuidado as questões metodológicas relacionadas a esse estudo. E é por isso, né, que hoje a gente fala muito, né, em inferência causal. Eu sou uma entusiasta desse assunto. Eu tenho a felicidade, né, de fazer o doutorado no laboratório do professor Fred Dias Quijano, que é um professor que tem o LINCE, né, que é o Laboratório de Inferência Causal em Epidemiologia. E aí a gente estuda muitas ferramentas para aplicar a inferência causal em estudos observacionais, por exemplo. E gostaria de deixar como uma sugestão de livro aqui para vocês, esse livro que chama What If, que é um livro do professor Miguel Hernan, da Universidade de Harvard, e ele traz muitos insights interessantes sobre inferência causal e uma variedade de métodos que poderiam ser aplicados para a gente fazer essa inferência causal, que nada mais é de uma triangulação de evidências, de métodos, de fontes de informação para tentar, né, estabelecer essa associação com base em inferência causal.